Enver desce ao apartamento de Seida e diz que sente muito por incomodá-la, embora ela esteja doente. Ela diz a ele que está tudo bem e para não falar tão baixo porque Arda não vai acordar. Enver diz a ele que encontraram algo no apartamento de Sarp e Bahar também viu. Seida pergunta o que encontraram e Enver diz que foi um sutiã. Seida pede para ele não se preocupar, pois ela tem uma explicação muito clara da origem daquele sutiã e irá para Bahar agora mesmo. Seida entra na casa de Bahar com Enver. Nizam está fazendo o dever de casa na sala e eles devem falar uma língua que só Bahar entende. Mas Nizam pergunta o que encontraram e Seida conta que encontraram uma fatura. Seida conta à amiga que o sutiã pertence aos inquilinos de Yusuf. Bahar pergunta quais são os inquilinos e Seida informa que Yusuf estava alugando aquele lugar por hora para outras pessoas. Nizam continua fazendo perguntas, mas Seida se cansa e pede que ele não interfira nas conversas dos adultos. Bahar entende a situação e Enver lhe conta que Yusuf aproveitou o fato de Arif estar em sua aldeia para fazer isso, caso contrário ele não teria permitido. Bahar fica chateado e vai embora. Nizam diz a Seida e Enver que sabe que Arif não estava em sua cidade, mas na prisão. Enquanto Bahar desce as escadas, Doruk a segue e pede que ela olhe o boné que ela usa e que pertenceu a seu pai. O menino pergunta se fica bem nele e Bahar diz que fica bem nele. Doruk pede que ele permita que ele a leve para a escola e Bahar diz que ele pode, porque o que o pai tinha era de Nizam e dele. Bahar sorri, mas depois vê Sirin descendo com uma camisa Sarp. Ela pergunta se isso o incomoda, mas Bahar diz que não e pede que entrem porque ele tem outra coisa para fazer. Sirin entra em casa e quando Seida vê com as roupas de Sarp pergunta de onde ela tirou aquela camisa. Sirin responde isso de cima. Seida pergunta o que há de errado e se ele está vestindo a camisa de Sarp para incomodar Bahar. Sirin diz que não quer incomodar Bahar, mas suas roupas foram queimadas e ela não pode usar as de Bahar. Seida leva para fora do apartamento. Ao mesmo tempo, Arif abre a porta e Bahar, ao ver Yusuf, corre em sua direção gritando que não tem respeito por nada e como pensou em fazer o que fez. Yusuf pergunta o que ele quer dizer e Bahar diz que está falando da casa que Sarp alugou por vários meses e a mesma que estava alugando para outras pessoas. Ela pede ao velho cocoliso que não minta para ela, pois acabaram de encontrar um sutiã na cama de Sarp. Yusuf tenta se desculpar, mas Arif diz que isso é o suficiente e diz ao pai careca que todos já sabem o que ele estava fazendo. Yusuf diz que foi forçado a fazer isso porque ela não lhe pagou o aluguel de seu apartamento durante meses. Bahar grita que isso não tem nada a ver, como ela ousa deixar gente entrar para fazer qualquer tipo de coisa na casa do marido como se fosse um bordel. No quarto dos filhos eles ainda guardam seus pertences e muitas lembranças com o pai. Yusuf responde que ela tem vergonha de falar de Sarp como seu marido e depois vir pedir favores ao filho. Bahar jura que o matará se ele continuar falando e Arif grita com seu pai para se desculpar. Yusuf diz que não fará isso porque Bahar brincou com seus sentimentos. Arif grita para seu pai calar a boca e Bahar quer quebrar sua mãe. Yusuf pede desculpas e diz que não teve escolha porque não estava recebendo aluguel. Arif não estava e eles perderam o café. Arif diz a Bahar que como desculpa pelo que seu pai fez ele não terá que pagar a dívida do aluguel. Bahar diz que não é necessário, mas Arif diz que sim. Ela agradece e sai de casa. Raif está montando um quebra-cabeça. Fazile entra na sala de jantar e Raif, percebendo sua presença, diz que sabe que vai falar alguma coisa e não gosta. A escritora se senta ao lado dele e conta que conversou muito com Bahar hoje. Ela é uma mulher diferente, frágil e ao mesmo tempo forte. Raif pede que ela vá direto ao ponto e Fazile diz que gostaria que Bahar trabalhasse com eles em vez de Seida. Ela é mais adequada para o trabalho. Raif olha para a mãe e pergunta se o que ela quer é ajudá-la. Fazile responde que sim, é uma mulher que já passou por muita coisa e merece ajuda. Raif faz ver que Seida também tem muitas necessidades. Fazile diz a ele que Bahar pode se adaptar rapidamente aos seus hábitos, mas Raif recusa. Fazile diz ao filho que sabe que só prefere Seida porque isso o incomoda. Raif reconhece isso e também diz que não gosta de Bahar porque de alguma forma isso lembra dela. Fazile apenas deseja boa noite ao filho e vai embora. Seida está procurando algumas roupas para emprestar a Sirin para que a louca e ondulada não precise usar as roupas de Sarp. Sirin faz gestos ruins e pede que ele pare de procurar porque não usará aquelas roupas para sempre e quando puder comprará roupas.
Seida avisa que não vai deixar que ele o leve até que ele compre algumas roupas. Sirin diz a ela que se as roupas de Bahar não servem, as dela também não, porque Seida é mais magra. Seida encontra uma mala e a coloca na cama. Ela diz a Sirin que o que ele diz não cabe nela porque as roupas de Bahar também não serviriam se ela não fosse gorda. Sirin pergunta se ela está insinuando que é mentirosa. Seida responde que não e se diz que está gorda é porque ninguém a conhece melhor do que ela mesma. Seida mostra algumas roupas dizendo que são da época em que ela era gorda e diz que já foi gordinha como Sirin, mas felizmente perdeu peso. Sirin fica ofendida porque não gosta da atitude de Seida, olha para ela e pergunta como as crianças descobriram que Arif havia sido preso. Sirin diz que com certeza já ouviram isso em algum lugar. Seida pergunta por que ficam sérios ao ouvir seu nome. Até 2 dias atrás as crianças adoravam Arif. Sirin diz que Nisa e Doruk podem ter esse sentimento porque Arif matou seu pai. Seida afirma que Sirin lhes disse isso, embora louca e ondulada negue. Ela diz a ele que espera que ele não tenha voltado aos velhos tempos. Sirin diz que ele tem muitos problemas para pensar em Arif. Sirin quer ir embora, mas Seida a defende e pede que ela experimente as roupas e vista o que lhe cai bem. Sirin faz isso com relutância. Bahar termina de cuidar dos filhos e pede que lavem as mãos e o rosto. Nesse momento Sirin volta para casa e mostra ao pai as roupas que Seida lhe deu. Enver agradece a Deus, mas Sirin fica chateado e expõe as roupas que Seida lhe deu. Bahar informa que amanhã irá ao banco retirar o dinheiro de Sarp. Ela pergunta a Sirin se ela gostaria de fazer compras. Enver não permite e avisa que o dinheiro será destinado às despesas da escola particular dos filhos. Além disso, diz-lhe que irá procurar trabalho porque pelo menos agora tem onde ficar. O velho se despede dos netos que estão entusiasmados porque amanhã conhecerão sua nova escola. Enver e Sirin sobem ao apartamento de Sarp para dormir. Fazila está se preparando para dormir, de repente ela se lembra de sua conversa com Bahar sobre como curar a alma. Da mesma forma, ele se lembra de quando Bahar lhe perguntou por que ele havia parado de escrever. Fazila disse que era uma boa pergunta e respondeu que era porque ela não queria se curar. A escritora começa a pensar e olha para sua máquina de escrever. Então ele decide sentar-se na frente dela, acende a luz e começa a revisar suas antigas obras literárias. No dia seguinte, Seida sobe com Arda e ao ver Sirin a cumprimenta. Seida pergunta à louca onde ela está indo e ela diz que vai descer para ver o que fica bem nela com as roupas de Bahar. Seida informa que Bahar não está aqui porque foi levar as crianças. Sirin pede a chave, mas Seida avisa que a perdeu. Sirin não sabe o que fazer e diz que vai dar uma olhada no armário de Sarp. Seida pega seu braço e não permite, ela diz que isso é proibido e que ela terá que usar algo do armário. Sirin não aceitou e voltou para o apartamento furioso. Enver cumprimenta Seida e ela deixa Arda com ele. O velho recebe com muita alegria e Seida se despede do filho e vai embora. Bahar e seus filhos estão em um ponto de ônibus. Doruk pergunta à mãe se a nova escola fica muito longe e Bahar responde que sim. O menino pergunta quantos ônibus eles devem pegar para chegar lá e Bahar responde 3. Nizam sorrindo diz ao irmão que mais tarde o ônibus escolar irá buscá-los em casa. Doruk fica feliz com isso e diz que gosta. Nizam pergunta como ele pode saber disso se eles nunca viajaram de ônibus escolar. Doruk responde que nunca montou em elefante e também gosta e por isso menciona diversos animais fazendo rir sua mãe e irmã. Ao mesmo tempo, vemos que Arif está arrumando as coisas no refeitório. Sirin sai do prédio com as roupas que Seida lhe deu. Arif também sai do refeitório e a vê. Um amigo entrega a Arif alguns documentos que ele deixou e Arif caminha atrás de Sirin. Mais tarde, Sirin percebe e se vira. Ela com raiva pergunta por que ele a está seguindo. Arif responde que está apenas caminhando naquela direção e não tem motivo para assediá-la. Arif diz a ela que nunca iria assediá-la e pergunta se ela é louca. Sirin diz que Seida provavelmente pediu para ele ver se ela vai trabalhar ou para saber se ela vai tirar Henry dele. A louca ondulada pede que ele diga não, pois Henry não lhe interessa. Arif diz a ela que ela é estúpida e Sirin pede que ele ande na frente dela. Arif apenas diz que está louca e caminha em direção ao refeitório de Henry. Sirin o vê entrar e fica surpreso. Arif chega e cumprimenta um garçom que avisa que Henry está lá dentro.
Arif se senta e pede um chá enquanto espera por ele. Sirin chega ao mesmo local para trabalhar e ao ver Arif pergunta o que ele estava fazendo ali e se não poderia tomar chá em outro lugar. Arif diz que não vem tomar chá e a louca então pergunta por que ele chegou. Arif não responde e Sirin pergunta se ele é surdo. Henry sai da cozinha e cumprimenta Arif e Sirin. Ela manda ele desculpar a roupa dela e quando eles estiverem sozinhos ela explicará. Henry diz que está tudo bem e reúne todos os seus funcionários. Ele os apresenta a Arif como novo gerente da cafeteria, já que ele será o responsável pela administração do restaurante. Arif olha seriamente para Sirin enquanto Henry e os funcionários lhe desejam sorte. Sirin olha para os cavaleiros e entra na cozinha com raiva. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.